Este é o exercício do vídeo 2. Esse exercício é um convite para observar com mais profundidade uma emoção despertada por uma situação atual e perceber o que aconteceu, como você interpretou, o que sentiu e que significado atribuiu a essa experiência. Nós não estamos buscando culpados. O foco do exercício é compreender o que acontece dentro de você hoje, ampliando a sua percepção, para construir respostas mais conscientes a próxima vez que você se deparar com algum desconforto. Então, vamos a algumas orientações para o exercício. Escolha uma situação recente que tenha provocado um desconforto. Uma mensagem que não foi respondida, um atraso, uma crítica simples, uma pequena discussão ou um momento em que você se sentiu ignorado, inseguro ou irritado. Tenha sempre por perto papel e caneta, porque a dinâmica deste exercício vai alternar momentos de percepção e de registro dessas informações. Então, em algumas etapas, você vai ser convidado a fechar os olhos para voltar a atenção para o que sente, para o que pensa, para o que percebe internamente. Porque isso pode facilitar o acesso às primeiras ideias, sensações e informações, e elas vão surgir de uma forma mais espontânea. Depois de cada etapa, desse momento de introspecção, de percepção, você poderá abrir os olhos e anotar o que percebeu. Se preferir permanecer de olhos abertos durante todo o exercício, está tudo bem. Ao longo do exercício, nós faremos algumas perguntas e sempre que precisar de mais tempo para sentir, para refletir ou para escrever, pode pausar o vídeo e continuar fazendo o exercício no seu próprio ritmo. Você não precisa visualizar nada e nem encontrar uma resposta perfeita. Apenas permita-se perceber a primeira ideia, a primeira sensação, palavra ou compreensão que surgir, independente se ela faz ou não sentido para você. Somente anote. Depois você vai começar a perceber a relação disso que veio para você com a proposta do exercício, né? Que é de você se observar e começar a se perceber. Então, agora vamos ao exercício. Coloque-se numa posição confortável, feche os seus olhos, respire profundamente algumas vezes, inspire pelo nariz e solte o ar pela boca. Perceba o seu corpo desacelerando, inspira pelo nariz, solta o ar lentamente pela boca. Perceba o relaxamento do seu corpo. Uma última vez, inspira e expira, solta o ar. E agora, traga à sua mente a situação que você escolheu. Observe essa situação de uma distância confortável, como se estivesse olhando para uma imagem diante de você. Você não precisa reviver o que aconteceu, somente observe. Observe a cena. E pergunte-se internamente, mentalmente, o que realmente aconteceu? Observe apenas o fato, sem tentar explicar a intenção do outro e sem concluir ainda por que aquilo aconteceu. Somente observe o que realmente aconteceu. E agora pergunte-se: qual foi o primeiro pensamento que surgiu em mim diante dessa situação?
Talvez tenha surgido algo como: estão me ignorando, vou ser rejeitado, não posso confiar, preciso resolver isso. Perceba qual foi a sua primeira interpretação que surgiu. Qual o primeiro pensamento que veio à cabeça, à mente. Agora, observe. Quando pensei dessa forma, o que eu senti? Perceba qual foi a emoção que apareceu. Perceba onde você sentiu essa emoção no seu corpo. Não tente modificar. Apenas reconheça o que você está sentindo. Permaneça alguns instantes nessa emoção que surgiu, nessa sensação que você sentiu. E percebe, ainda nessa sensação, agora abre os teus olhos e registra. Escreva brevemente o que aconteceu de fato. Lembre que você pode pausar o vídeo para ir no seu ritmo. Outra pergunta: qual foi o meu primeiro pensamento ou interpretação que surgiu? O que eu senti? E, por último, onde percebi essa emoção no meu corpo? Não analise, apenas registre aquilo que percebeu, a primeira ideia que veio à sua mente. Esses dados são importantes, por quê? Porque agora a gente vai compreender 3 movimentos diferentes que a gente costuma fazer diante de um fato. A gente vai utilizar de exemplo o fato de alguém não ter respondido uma mensagem. E a pessoa que enviou sentiu um desconforto. É um exemplo. Você vai associando com o fato, com a situação que você trouxe. Então, surge o pensamento, que é a primeira interpretação que surge diante daquilo que aconteceu. Quem enviou pode pensar: estão me ignorando. Depois desse pensamento, vem um significado que a gente dá para ele, que é aquilo que a situação passa a representar internamente para a gente. Então, nessa situação, o significado pode ser: isso significa que eu não sou importante. Depois que eu dou um significado para essa ação, o que que acontece? Uma conclusão, que é aquilo que, a partir desse significado, você pode concluir sobre si, sobre a outra pessoa ou sobre a vida. E a conclusão pode ser: eu não sou importante, ou as pessoas sempre acabam me deixando de lado. Perceba a sequência. Aconteceu uma determinada situação, eu interpreto ela de uma determinada maneira, isso significa algo para mim, e a partir desse significado, eu vou gerar, né, eu vou criar uma conclusão. E quando essa conclusão se repete, isso significa que ela está influenciando a maneira como a gente interpreta e reage outras situações em diferentes ambientes. Se você observar isso, fizer a autoobservação, você vai começar a perceber.
Nós vamos agora observar isso na situação que você trouxe para a experiência. Então, agora retorne suavemente à situação, aquela que você trouxe para o exercício. Feche os seus olhos. Não tente encontrar uma resposta racional. Lembre-se, apenas perceba o que surge, a primeira ideia. Por isso que a gente pede para fechar os olhos, respirar profundamente e pergunte-se agora: e essa situação significou para mim e que conclusão eu construí e a partir disso sobre mim, sobre o outro, sobre a vida e sobre as relações. Talvez você perceba algo como: ah, o que aconteceu significou que eu não sou importante, ou que eu estou sendo rejeitado, ou que eu não posso confiar nas pessoas, ou que eu preciso agradar para ser aceito, ou que eu preciso controlar para me sentir segura. Então, volte para sua própria experiência e perceba o que aquela situação passou a representar para você e que conclusão você tirou a partir do que viveu. Preste atenção na primeira ideia que surgir à sua mente, sem racionalizar. E agora, quando eu acredito nessa conclusão, como costumo me sentir e agir? Observe o que acontece em você quando essa ideia que surgiu fica ativa. Talvez você se cale, talvez tente agradar, controle, se afaste, cobre, assuma responsabilidades, evite conversar ou reaja rapidamente, tentando resolver tudo. Não julgue a sua reação, apenas reconheça e observe como essa conclusão influencia a maneira como você sente e responde às situações. Agora, vamos registrar essas percepções que você teve. Então, o que percebi que essa situação passou a representar para mim e a conclusão que construí a partir dela foi? Registre. Qual foi a conclusão que você teve a partir do que viveu? E, quando essa conclusão fica ativa em mim, eu percebo que minhas emoções e minhas reações tendem a ser? Complete. Registre tudo que você percebeu. Esse movimento ajuda você a perceber a sequência entre o significado atribuído à experiência, a conclusão que você construiu e a maneira como essa conclusão que você gerou influencia suas emoções e suas reações. Então, agora, a gente vai ampliar um pouquinho o nosso olhar. Você vai observar novamente a situação que você trouxe para esse exercício, mas vamos olhar para ela de uma consciência mais ampla, a partir das informações e dos recursos que você já possui hoje. Conversamos muito no vídeo um, no vídeo 2, então você já tem uma bagagem aí e elementos para olhar essa situação de outra forma. Então, feche os olhos, respire calma e profundamente. Traga a situação novamente à sua mente e mantenha uma distância confortável. Agora reconheça.
relembre. Como você percebeu o que aconteceu? Deixe vir à sua mente as suas percepções. O que você sentiu e que significado atribuiu a essa situação? E agora, você relembrou isso, agora vamos fazer um movimento de se perguntar. Então pergunte-se: como o que eu sei e percebo hoje, com o que eu sei e percebo hoje, essa ainda é a única forma possível de compreender o que aconteceu? Ou existe algo que agora eu consigo enxergar de outra maneira? Considere que pode existir informações que você ainda não possui sobre a situação, e aspectos dessa situação ou do outro que não consegue conhecer completamente. Então, a partir dessas informações, você acha que a forma como você percebeu foi a única possível ou existe uma outra forma de enxergar essa situação? Pergunte-se também: será que transformei a forma como essa pessoa agiu comigo em uma conclusão sobre quem eu sou ou sobre o meu valor? Lembre-se de que o comportamento do outro também pode estar relacionado às próprias emoções, escolhas, limitações e dificuldades. Perceber isso não apaga o que aconteceu e não invalida o que você sentiu, e também não justifica as atitudes que causaram essa dor que você sentiu. Apenas ajuda a reconhecer que a sua primeira interpretação pode não conter toda a realidade. Então pergunte-se: será que transformei a forma como essa pessoa agiu comigo em uma conclusão sobre quem eu sou ou sobre o meu valor? E agora, com o que você sabe hoje, pergunte-se: existe outra forma possível de olhar para essa situação? Não procure transformar a experiência em algo positivo. Apenas permita-se considerar uma percepção mais ampla. Então, perceba se existe outra forma de olhar para essa situação. Se sim, observe qual forma é essa. E agora, volte para o presente, abre os teus olhos e registre as suas percepções. Responda as questões que a gente vai colocar agora. O que consigo compreender agora que talvez não estivesse percebendo antes? Considerando também as informações que ainda não possuo e outras possibilidades que podem existir. Ao olhar de outra forma para essa situação, o que você observa que não percebia antes?
E agora vamos aprofundar um pouco mais. Como consigo compreender essa situação hoje de uma forma mais ampla? Caso n não tenha aparecido nenhuma nova percepção, tá tudo bem. Você simplesmente pode escrever: "Ainda não consigo olhar para essa situação de outra forma", porque reconhecer isso também faz parte desse processo. Então agora a gente vai voltar toda a sua atenção para a parte de você que esteve presente lá no momento em que essa situação de desconforto aconteceu, no momento em que você sentiu a emoção que que foi gerada com aquela situação. Lembre-se, nós não precisamos saber quando ela surgiu pela primeira vez e nem de onde veio. A gente apenas está acolhendo a parte de você que viveu, que esteve presente na situação. Então feche os seus olhos e pergunte-se. Pergunte para aquela parte, percebendo aquela parte que esteve lá na situação. O que eu gostaria de ter sentido nessa situação e do que essa parte de mim precisava naquele momento para conseguir se sentir assim? Talvez o que gostaria de ter sentido, né, tenha sido segurança, acolhimento, respeito, tranquilidade, ou simplesmente a sensação de ser ouvido. Não raciocine. Perceba a primeira sensação, ideia, palavra ou imagem que surgir sobre o que você gostaria de ter sentido, sobre o que você precisava naquele momento para se sentir dessa forma. Agora, imagine você com os recursos que você possui hoje, que você pode oferecer presença, conforto, acolhimento a essa parte de si que estava lá naquela situação. Então, diga para o seu eu que estava vivenciando aquela experiência, aquela situação de desconforto, diga a ele: "Eu vejo você, eu reconheço o que você sentiu, eu estou aqui com você, o que você sente importa. Hoje posso acolher essa emoção sem precisar reagir automaticamente a partir dela". Permaneça alguns instantes nessa presença. Perceba o seu eu que vivenciou a situação, sentindo todo esse acolhimento, esse carinho, esse respeito, essa confiança. Tudo que você percebeu que ele precisava e necessitava, dê a ele agora. O fato, o que aconteceu, talvez continue exatamente o mesmo, mas agora você já consegue perceber com mais clareza o que interpretou, o que sentiu e o significado que atribuiu a essa experiência. Então, pergunte-se:
considerando que talvez ainda existam informações que eu não possuo e que a minha primeira interpretação pode não ser a única possível, como eu desejo responder a essa situação com a consciência e os recursos que eu possuo hoje? Talvez você perceba que pode respirar antes de reagir, que pode buscar mais informações, que pode perguntar ao invés de reagir ou de concluir, que pode expressar o que sentiu, conversar com clareza ou estabelecer algum limite, ou simplesmente esperar um pouco antes de tomar qualquer decisão. Não procure uma resposta certa, apenas perceba qual possibilidade faz mais sentido para você agora. Como você responderia agora à situação que você experienciou? Qual atitude acolhe o que estou sentindo e, ao mesmo tempo, representa a pessoa que sou hoje e a pessoa que estou me tornando? Mantenha ainda os olhos fechados, visualize a cena diante de você como se estivesse assistindo um filme. Permita-se imaginar novamente a situação, mas dessa vez você vai visualizar esse filme passando, acontecendo novamente, e você vai se observar nesse filme respondendo a partir desse novo olhar. Veja-se respirando antes de agir, perceba a sua postura, a sua expressão, as palavras que escolhe e a maneira como se posiciona. Então, observe-se novamente na cena, a partir desse novo olhar, dessa nova postura que você tem, essa nova forma de olhar para a cena, para o que aconteceu. Observe como você se posiciona, como você responde, como você age. Observe-se realizando nessa cena a atitude que acabou de escolher. O foco aqui está em como você escolhe estar e agir diante do que acontece. Perceba também o que muda no seu corpo, o que muda internamente quando você reconhece a emoção, aquela emoção de desconforto que surgiu na cena, acolhe o que sente e não precisa permitir que a primeira interpretação ou reação automática conduzam à sua resposta. Veja como você olha para aquilo que aconteceu a partir da nova consciência e da nova forma de olhar que você desenvolveu agora. Permaneça por alguns instantes nessa visualização, sentindo essa nova postura em seu corpo, em cada célula do seu corpo, essa nova forma de responder. E agora, registre o que você sentiu. Com a nova consciência e os recursos que possuo hoje, eu escolho responder a essa situação da seguinte forma: complete.
Escreva como você respondeu na sua visualização, como você vai responder essa situação, com esse novo olhar, com essa nova consciência. E, ao me imaginar agindo dessa nova forma, eu percebo em mim, descreva tudo o que você percebe. Quando você tem essa nova consciência, esse novo olhar, descreva no detalhe. Lembre que você pode pausar o vídeo se precisar de mais tempo para responder. Agora, se você ainda não conseguiu olhar para a situação de outra maneira, não se cobre. Ampliar a consciência não significa encontrar imediatamente uma explicação diferente, nem transformar uma experiência desconfortável em algo positivo. Às vezes, o primeiro movimento é simplesmente perceber. Então, se permita perceber que existe o que aconteceu, existe a forma como você interpretou o que aconteceu, e existe a possibilidade de observar isso com mais consciência. Então, agora, feche os seus olhos, respire profundamente, coloque a mão sobre o coração e diga internamente: eu não preciso resolver tudo agora. Eu respeito o meu ritmo e acolho o que eu consegui perceber hoje. A cada nova percepção, amplio os meus recursos para compreender o que sinto. E escolher com mais consciência como desejo seguir. Respire novamente, uma vez calma e profundamente. Vai percebendo seu corpo, escute os sons ao seu redor e abre os teus olhos. Fica o convite para a semana. Que sempre que você perceber uma emoção mais intensa, um desconforto surgindo em alguma experiência que você está passando, uma situação, faça uma pequena pausa e pergunte: o que aconteceu? O que de fato aconteceu? Como eu estou interpretando essa situação? Qual foi o primeiro pensamento que apareceu? O que isso significa para mim? O que eu estou sentindo? E como eu desejo responder com a consciência que eu possuo hoje? Desejamos uma ótima semana para todos. Fiquem bem e até o próximo exercício.